Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme de Jack Nicholson. É um filme que se chama As Confissões de Schmidt. É um senhor que acabou de se aposentar e aí tem vários babados para contar para a gente. E a gente vai falar de todos esses babados aí, falando só que na nossa visão espiritual ali do filme. Vamos fazer uma análise dessas situações de Smith. Bom, antes da gente começar a fazer essa nossa análise, eu convido vocês que estão aqui no canal da Tatiana Benites, no YouTube, que deixe aqui o seu like, clica aqui no joinha, segue a gente no canal, ativa o sininho para que você saiba das nossas programações aqui. Nós temos programação durante toda a nossa semana, de segunda a sexta, às vezes mais de um programa por dia, e também, às vezes, temos programas nos sábados, tá? Sendo que, na segunda-feira, nós temos ao vivo a vibração pelo planeta, às 8 horas da noite do Brasil. Não, mentira, às 5 horas da tarde do Brasil. Dependendo da data, às 4h30. Bom, mas fique de olho e ative o sininho. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, convido vocês também que vocês venham até o YouTube e sigam a gente no canal Tatiana Benites também, para que você conheça também toda a nossa programação. E aproveita, deixa seu like, seu comentário. Cada vez que vocês deixam um comentário aqui para a gente, o canal fica um pouquinho mais relevante e pode dar sugestão para outras pessoas a assistirem o nosso vídeo também, tá bom? Bom, dito isto, vou chamar aqui o nosso amigo Damião para que ele fale para a gente a nossa ficha técnica desse filme, As Confissões de Schmidt. Olá, 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 você que nos acompanha em mais uma sessão Pipoca Espiritual. Gratidão a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova, aqui no YouTube Tatiana Benites. Vamos lá falar de As Confissões de Schmidt, o filme que tem data de lançamento, 13 de dezembro de 2002. 23 anos aí o filme, mas muito atual ainda. O diretor Alexander Payne. 2 horas, 5 minutos de duração. É um drama, adaptação do livro About Smith. As Confissões de Smith, ele, funcionário de uma grande companhia de seguros, casado há 42 anos, de repente, Smith é forçado a se aposentar pela empresa em que trabalha. Sua mulher, que vinha lhe causando um estranhamento desconfortável, desencarna. A filha, prestes a se casar, externa mágoas antigas em meio às sensações de frustração, inutilidade e derrota no terreno pessoal. Ele acaba encontrando amparo na distância, mais exatamente numa correspondência com o órfão africano. A partir daí, passa a se sentir menos sozinho no mundo. Jack Nicholson. Arrase As Confissões de Smith, Tati! Disso a gente não tem dúvidas, né? Jack Nicholson é um dos melhores atores que a gente tem aí, então a gente não tem dúvidas que ele arrasa nessa interpretação e que ele vai trazer para a gente aí algumas grandes reflexões. Bom, mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, eu vou passar para vocês a nossa vinhetinha. Agora sim, estamos prontos para fazer a nossa análise espiritual do filme. Bom, é um filme que traz muita reflexão para nós, principalmente porque ele já inicia num processo, primeira cena, tá, gente? Já é um processo de que ele está se aposentando, né? E ele é um cara muito acostumado a estar ali naquele ambiente, a trabalhar e tudo mais, e essa aposentadoria para ele é algo difícil, né?
porque vem aí com isso aquela sensação de inutilidade, de que eu faço agora da minha vida, né, que eu estou me sentindo muito pior agora, porque estou inútil, tenho que ficar em casa sem fazer nada. E esse ficar em casa sem fazer nada, também convém que tem que conviver mais com a sua esposa, tem que ficar mais ao lado dela. E daí ele já está naquela idade de que tudo que ela fala irrita, tudo que ela faz irrita. Então, tudo aquilo começa a ficar uma bola de neve gigantesca e que ele não sabe lidar com essa situação. Então, para ele, a aposentadoria foi muito ruim, né? Porque ele tem que aprender a lidar com esse luto, né? Vamos chamar de luto, porque é um rompimento, é um luto, né? E ele precisa aprender a lidar com esse novo sentimento, com essa nova rotina, coisas que ele ainda não sabe se ele quer aprender a lidar. Então, ele tem a filha distante, que mora em outra cidade e tudo mais, e vai se casar e tal, e ele tem essa nova realidade, que é não ter que acordar cedo para ir trabalhar. Não tem que fazer isso. E a esposa está feliz que ele vai ficar em casa, que ele vai passar mais tempo com ela, que vai fazer coisas que ela gostaria de fazer com ele, e ele está enlouquecido com essa situação, porque ele não está confortável com isso. E hoje a gente vê essa realidade para muitas pessoas que às vezes esperam muito chegar essa data, essa oportunidade da aposentadoria, e que depois se vê perdido, né? Não sabe o que fazer, não sabe para que lado correr, as atividades que pode fazer, e inclusive não se reconhecem mais, não sabe mais o que elas gostam, não sabe mais o que as faz feliz, não sabe se de fato a relação que elas estão é algo bom ou não. Então, essa reflexão, né, dessa nova fase é uma fase difícil para muita gente, né? E essa fase requer ali um fechamento, de se fechar realmente o ciclo, e daí ele não consegue fechar esse ciclo, ele vai até o trabalho, né? Ele busca de novo querer ser útil, ele se engana a si mesmo para manipular, né? E se manipular, e manipular os outros e falar, não, eles precisam da minha ajuda, né? Na verdade, não é o orgulho de falar, poxa, né, como é que eu vou falar para as pessoas que agora eu sou uma pessoa inútil? E, na verdade, é uma nova fase que precisa de adaptação. E que tantas vezes a gente não está preparado para esse tipo de coisa, né? E que não deixa de ser um processo de luto, né, Daniel? Sim, é um processo de luto. E aí, você falando, eu fui me lembrando, né? Você vê como essas mudanças, quando mudam as coisas na nossa existência e não estamos preparados, me lembra um pouco exatamente. Você foi falando, veio uma imagem na minha cabeça, né? Ah, porque você está trabalhando, aí você vai se aposentar. É como quando a gente volta, quando desencarna, né, Tati? Aí você fica imaginando, ah, quando desencarnar, vou viver nas nuvens, batendo os pezinhos nas nuvens. Gente, a vida continua, sabe? Isso é que a gente tem que parar e tem que estar sempre atento. E aí é um novo momento, é um novo estágio, e que aquilo, de novo, é a mesma história. Só que ninguém fala sobre isso, ninguém quer comentar sobre isso, ninguém quer se preparar sobre isso. Mas no filme, fomos falando das confissões de Smith, a aposentadoria, um processo de luto. Sim, a aposentadoria pode ser considerada um processo de luto, pois envolve a perda de uma identidade profissional, da rotina, de vínculos sociais estabelecidos no ambiente de trabalho, podendo gerar sentimentos de tristeza, ansiedade, vazio. O processo de aposentadoria, muitas vezes, é acompanhado por um período de adaptação, reajustamento, no qual o indivíduo precisa lidar com a ausência da rotina para o trabalho que o trabalho proporciona. E essa mudança pode gerar sentimentos semelhantes aos vivenciados em um processo de luto, como a sensação da perda, desamparo e a necessidade de reconstruir essa nova identidade e propósito de vida. Aspectos de luto na aposentadoria. O aposentado precisa encontrar novos propósitos, hobbies, atividades que lhe tragam satisfação e significado. É fundamental.
aceitar a aposentadoria como uma nova fase da vida e buscar novas formas de viver, de se realizar. A aposentadoria, embora possa ser um momento desafiador, também pode ser uma oportunidade para o indivíduo se redescobrir, de explorar novas possibilidades e viver com mais plenitude, né, Tati? É uma oportunidade, né, para a partir do momento que a gente se vê dessa forma, né? Mas muita gente depende de querer mudar isso, né? De ter essa nova visão, de fazer com que o outro também te dê essa nova visão. E aí acontece que essas pessoas que tinham convivências dentro de um ambiente de trabalho, de toda uma vida e tudo mais, precisam aprender a lidar mais com as pessoas que estão dentro da sua casa, né? Pessoas que estão mais próximas de nós, porque agora não vai ter outro ambiente. Agora é só o ambiente familiar, é só o ambiente mais próximo. E nem sempre isso é positivo, nem sempre isso é saudável. Então, o que acontece? Acontece também que, nesse contexto, e agora vou dar um spoiler, né? A sua esposa falece, né? No filme As Confissões de Smith, acontece que essa esposa falece em seguida, e daí é um segundo luto. No entanto, a gente fala, mas ele já não gostava dela, já estava de saco cheio dela, e não sei o quê, blá, 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 blá. Só que ele dependia dela para muitas coisas. Ela era a pessoa que cuidava da casa, que cuidava dele, e que, no fundo, ele não dava esse valor. No entanto, depois que perdeu, deu muito valor, ou seja, descobriu o valor que ela tinha, tarde demais, né? Mas é algo que também acontece muito, de nós só valorizarmos o que nós tínhamos depois que nós perdemos. E daí estou falando não só das pessoas, mas também dos nossos trabalhos, das coisas que nós temos e que nós não valorizamos no momento em que nós temos a posse, né? Ou que nós estamos naquele ambiente. E isso acontece no filme. Ele começa a dar valor a esta esposa depois que ela já se foi. E aí vem um segundo luto, né, dentro de um luto. Ou seja, ele já estava passando por um luto da perda do emprego, e daí veio essa ausência da esposa. Então, são dois lutos seguidos e que é difícil da gente conseguir combinar esses sentimentos, né, Damião? E aí, falar desse trecho, desse momento do filme é importante demais, né? Porque o Smith está começando a ler aquilo que você falou, o primeiro luto, e a esposa desencarna, dois lutos na vida de Smith, né? O desencarne faz parte da jornada espiritual de cada ser. O desenlace carnal e o encerramento de uma nova etapa é o começo de outra. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, diz a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, ele aguarda o fim com calma, com resignação, com serenidade. E eu vou trazer eu podia pegar aqui, nossa, O Céu e o Inferno, mas também o Livro dos Espíritos. Vamos na obra Voltei, escrita pelo irmão Jacó, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Podemos compreender como se dá o desvencilhamento do corpo físico. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, vojaria em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne. E se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demor-se-á preso ao mesmo campo de luta em que se veste de carne,
se decompõe e desaparece. Se o homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará embate, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Irmã Jacó e irmão Voltei, do livro Voltei, na psicografia de Chico Xavier, é belíssimo, né, Tati, ler esse livro e perceber, né, como o irmão Jacó ele vai relatando exatamente essa situação, né, de repente, como é que chega no plano espiritual ali, carregando uma série de situações. E aí a gente volta, né, Livro dos Espíritos, questão 936. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos em que se dirigem. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, porque é o seguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo. Esse tempo, aquilo que a gente fala muito aqui no canal, quando o ente querido desencarna, cada um tem um tempo e uma forma de perceber isso. Mas é aquilo. Podemos chorar, sim, porque aquilo que a Tati lembra muito aqui também no canal, a gente não vai ter esse contato físico. E o filme mostra, né? Quando ele está ali criticando a relação com a mulher, a falta que faz, né, Tati? De repente, era ela que cuidava da casa, que cuidava dele, e ele não tem mais isso. É aquilo quão importante, né? Quando de repente a gente para e consegue ter esse amor próprio que a gente tanto comenta aqui também no canal, né, Tati? É importante a gente se tratar bem, se conhecer, né? Se autoconhecer e dar valor às coisas que a gente tem, né? Agradecer, ser agradecidos, demonstrar o que nós sentimos pelo próximo a todo momento. Eu acho importante, né, falar às pessoas o quanto a gente gosta, o quanto a gente está agradecido por isso. Nem sempre a gente tem essa consciência, mas quando a gente tem, é muito importante que a gente faça isso, né? E Deus dá a oportunidade para que a gente consiga se melhorar, né? Numa oportunidade que ele tem, depois de estar passando pelo primeiro luto, e ele vê uma propaganda, né? Ele recebe ali uma propaganda de presente, assim, né? Que fala que ele pode auxiliar uma criança num outro país, né? Ele pode auxiliar uma criança que está desamparada, que é órfã, que não tem condições e tudo mais, e ele pode como se adotasse essa criança e pode escrever para essa criança, que se não me engano tem uns 6 anos, né? E daí ele resolve fazer essa doação, é uma doação mensal, e ele acaba fazendo essa doação mensal em dinheiro e adotando essa criança, né? E ele não tem contato, não sabe, né, como é essa criança, mas ele acaba escrevendo, daí fala lá numa parte da carta, ela fala que ele pode escrever para essa criança também, mandar cartinha e tudo mais. E ele vê isso como uma válvula de escape, né? Ele acaba escrevendo para esta criança periodicamente, e escreve cartas longuíssimas, falando das suas particularidades, do que ele sente, do que ele é, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, e aquilo começa a ser terapêutico para ele, né? Porque aí vou falar aqui, vou fazer uma propaganda, inclusive, não estou ganhando nada com isso, mas que o poder da escrita, quando nós estamos falando da parte terapêutica, ela é muito poderosa. A gente escrever, não digitar, escrever mesmo, né? O que nós estamos sentindo. E existe uma parte terapêutica que se chama escrita terapêutica, né? Antes a gente usava isso quando eu era jovem, faz muito tempo,
a gente fazia diário. A gente escrevia o que a gente sentia, o que tinha acontecido no nosso dia e tudo mais, e isso era muito bom, porque a gente acaba desabafando com a gente mesmo, porque a gente está falando com quem? A gente fala com o diário, né? A gente acaba desabafando o que a gente está sentindo. Hoje em dia existem muitas técnicas para que a gente faça isso, né? Existe aquele caderno de desabafo, e daí a gente escreve tudo que está sentindo, blá, blá, blá. Daí vão ter aí pessoas que vão falar de rituais, aí depois você queima, depois você rasga, você não precisa fazer nada disso, mas assim, você escrever é como se você estivesse desabafando. Existe um projeto criado pela editora Correio Fraterno, que é um projeto da escrita terapêutica. E eu vou deixar aqui para vocês o link para quem quiser se inscrever. Atualmente, esse projeto acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, para quem está aí no Brasil. É uma horinha que as pessoas podem... É colocado um tema, e as pessoas podem escrever sobre este tema e falar sobre o que elas estão sentindo, ou o que elas entendem sobre esse tema e tudo mais, e ninguém é obrigada depois a expor o que escreveu, e nem ler o que escreveu e tudo mais, vai falar se tiver vontade. E quando eu vi esse filme, eu achei muito interessante. Eu vou falar para vocês, vou ler aqui para vocês o link para quem está na rádio, né? universodoescritor.com.br/escrita terapêutica, tudo junto. Vou repetir, universodoescritor.com.br/escrita terapêutica, tudo junto. E eu acho interessante esse trabalho, é um trabalho totalmente voluntário, é gratuito, sempre vai ser, eu participo desse projeto com elas, com o pessoal da editora, e quando eu vi o filme, eu achei muito interessante, porque é a forma que ele acaba se ajudando e se entendendo algumas situações dentro dele, porque ele escreve. E o que é isso, gente? É através de um trabalho voluntário que ele chega a isso. Ou seja, eu estou ajudando alguém e, em contrapartida, o que eu recebo? Eu também recebo essa ajuda, que neste caso é o autoconhecimento. É muito interessante isso, né, Damião? Adorei essa dica do Correio Fraterno, desse trabalho do Correio Fraterno, né? Que de repente você vê valorizando, né? Que as pessoas possam escrever, né? E lindo demais. E o filme também fala, não fala, né? Na verdade, o filme Confissões de Smith não fala, o que falta ali do trabalho voluntário, mas é o que você falou, o trabalho voluntário ele acaba existindo na outra ponta, né? Do outro lado, né? Daquelas pessoas que fazem justamente o trabalho voluntário de cuidar dessas crianças, um trabalho que realmente existe, o filme mostra o trabalho que existe, e que também veja como é possível, né? Ele acaba encontrando um amparo na distância, né? Nessa correspondência. E aí também podemos ver com isso também é uma reflexão que a gente pode estar fazendo também, né, Tati? Para a escolha, né, de um trabalho voluntário e que de repente não precisa esperar nem a aposentadoria. Você pode estar fazendo esse trabalho voluntário, que é o que eu faço isso na minha vida. Eu tenho há muito tempo, né? Eu tenho trabalho de um lado, tenho trabalho voluntário de outro, há tanto tempo, já me acostumei na rotina dessa existência dos dois. Que você pode fazer em paralelo. Enquanto você está trabalhando, você pode também ter o trabalho voluntário, que é essa oportunidade de colocar em prática, né, a caridade, contribuir para o seu bem-estar e contribuir para o bem da comunidade, né? E aí é essa oportunidade, não se deve esquecer o potencial transformador que essas atitudes representam para o crescimento interior do próprio indivíduo, que é a velha história, né, Tati? Você pensa no trabalho voluntário, você pensa, então eu vou poder ajudar o próximo. E o primeiro beneficiado com isso, todo esse trabalho, né, é você mesmo, né, Tati? Exatamente. Quando a gente faz o bem para o próximo, a gente está fazendo o bem para nós mesmos, né?
porque é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de que nós possamos conviver com outras pessoas, e nesse caso, ele não está nem convivendo. Mas é terapêutico você escrever sobre o que você está sentindo. Então, ele acaba escrevendo as cartas para o menino e desabafando sobre a vida dele. Existe ainda uma outra coisa na vida dele, que é a relação da filha com a filha. A filha vive distante, a filha, na verdade, não tem uma convivência com ele, tinha uma convivência boa com a mãe, mas tudo leva a crer que não tinha uma convivência boa com o pai, mas ela depende dele financeiramente para fazer acontecer o seu casamento e tudo mais, e ele ajuda, ele não deixa de fazer as coisas, mas ele sente falta dessa presença, ele sente falta, né, desse carinho que ele não tem, e que daí agora ele ficou órfão disso, e ele consegue essa válvula de escape nessas cartas, e ele não tem devolutiva das cartas, isso é muito legal também, ele não tem devolutiva das cartas, ele só tem a que ele envia, né? Ele escreve para uma criança, mas ele escreve para uma criança, gente, de forma como se ele estivesse escrevendo para um adulto. Ele escreve palavras difíceis, ele escreve situações que você fala, você não vai contar isso para uma criança? E ele escreve, né, tudo aquilo, ele põe para fora o que ele está sentindo, o que é muito positivo. Não, uma criança de 6 anos, no entanto, né, é muito positivo ele fazer isso para ele, por ele, porque ele consegue colocar isso para fora, já que ele não faz nenhum tratamento terapêutico, né, com um profissional, isto é uma forma de cura, de autoconhecimento. No Espiritismo, a gente fala muito de se autoconhecer, a gente fala muito do trabalho voluntário, a gente fala muito da prática de tudo isso. Então, eu acho que quando eu falei aqui desse site, dessa ajuda do pessoal do Correio Fraterno, é que é um projeto construído para auxiliar. É um projeto construído para fazer com que a gente reflita, né? E o mais legal de tudo isso é que hoje em dia esse projeto cresceu e a gente já está em prática aqui na Espanha também. Então, a gente também tem português e espanhol. Mas é só uma propaganda rápida. Mas, assim, é algo que faz com que a gente consiga, no caso do filme, até uma catarse para ele. É um momento que ele se desliga de tudo para escrever, para fazer com que aquele momento seja tipo, ai, que bom, agora eu me liberei de uma coisa que estava presa em mim. Então, participem desses projetos e façam parte, né, desse time que faz esses trabalhos voluntários, porque é muito positivo, e a gente tem um retorno muito positivo internamente, não para a editora, não para nós que estamos trabalhando nisso, mas assim, para cada um, né, que é o importante. A gente consegue chegar a lugares reflexivos que a gente termina a sessão e fala, poxa, agora preciso fazer tal coisa para mudar, né? Ou então, olha só, cheguei à conclusão de tal coisa que eu sempre pensei o contrário. Então, são coisas que vão ajudar a gente no nosso crescimento pessoal. E acho que é positivo a gente pensar nesse lado também. Bom, gente, nosso tempo acabou, mas na sexta-feira que vem a gente tem mais, a gente vai trazer uma nova reflexão para você de um filme, de uma série, um documentário, um desenho, o que seja, mas a gente vai fazer uma visão espiritual aqui do filme. Esperamos vocês aqui toda sexta-feira. E aproveita que vocês estão aí, deixa seu like, segue a gente no canal. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.